Pessoal, meu nome é Leonardo Amorim, sou pré-venda aqui na empresa Alpha People, atuo nas frentes dos RPs Finance Operations, Supply Chain e Business Central, tá? Hoje nós estamos trazendo para vocês a segunda Wave 2025 da Microsoft, onde a gente vai relatar ali as atualizações, as substituições e depreciações de algumas funcionalidades, tá? Então, aqui nesse material, na qual nós separamos para apresentar para vocês, vamos mostrar os principais pontos, aquilo que nós categorizamos como os highlights. O material completo será compartilhado com vocês e dúvidas, por favor, adicionar no chat que serão respondidas posteriormente durante a apresentação, ok? Essa é a nossa agenda, compartilhando com vocês. Então, vamos falar aqui o que são as ondas, né, que são as nossas waves. Vamos passar pelas depreciações e substituições, o que há de novo no Finance Operations, e aí entrando na questão de Cross Apps, Sol Finance, Project Operations e Supply Chain. E por último ali, vamos falar muito também do Business Central. O que são, né? As waves são ciclos de atualização semestrais que trazem novas funcionalidades, melhorias e correções. Elas ocorrem 2 vezes ao ano, sendo aplicadas automaticamente ou conforme agendamento. A Microsoft já disponibiliza esse material a partir de 16 de julho, através lá do próprio Learning, na plataforma da Microsoft. É possível já obter acesso antecipado do que está vindo de novo, o que está saindo. Tá? A partir de 3 de agosto já é possível, através dos ambientes sandbox ou homologação, como alguns conhecem, a gente já obter acesso dessas novas atualizações para que possamos já estar validando, para que a gente possa identificar o comportamento delas com base naquilo que o cliente usa, que faz parte do seu dia a dia. E a gente recomenda fortemente que os clientes apliquem, atualizem, tá? E exercitem essas novas atualizações, principalmente para aqueles que possuem algum nível de personalização ou customizações em algum formulário ou alguma funcionalidade que faz parte da sua rotina do dia a dia, tá? Porque no dia 1º de outubro, as atualizações dessas depreciações ou substituições ou novos recursos serão implementados de maneira automática no ambiente produtivo. Esse material que será compartilhado com vocês, estamos levando em consideração desde a Wave 1, do período de julho a setembro de 2025, e agora a nossa Wave 2, de outubro a dezembro, fechando aqui o nosso semestre. Consideramos apenas os itens classificados como Microsoft, que é o GA, né, disponibilização geral, e nós fizemos a coleta desse material, reunimos todos esses tópicos a partir da nossa última atualização, no dia 20 de agosto. Iniciando aqui pelas questões de depreciação e substituições, vale enfatizar que as depreciações da Microsoft são funcionalidades que serão descontinuadas ou removidas em futuras atualizações do sistema. Substituições referem às funcionalidades ou alternativas que substituem essas partes depreciadas. Portanto, esse processo assegura que o RP permaneça sempre atualizado. Já pegando aqui o primeiro slide, falando já de Finance, já temos aqui 4 tópicos. Vou começar falando pelo primeiro ali, que é o relatório de impostos sobre vendas, só que o relatório da Bélgica, já pegando o ambiente global, estamos falando das transações de impostos sobre vendas e compras, tá? Esse layout foi substituído, ou seja, o antigo relatório IVA da Bélgica não será mais suportado. Ele foi, na verdade, trocado por um novo modelo de declaração IVA com formato de relatório eletrônico, e aí estamos estendendo para formatos XML e Excel, que traz mais flexibilidade e conformidade fiscal. Quando vamos aqui para o próximo tópico, que é registro de venda de compra do IVA SAP para a Polônia,
ele também foi substituído, tá? O antigo registro de vendas e compras, IVA-SAF, deixou de ser suportado, ele foi também trocado pela nova declaração do IVA, com registros exigidos, né, pela regulamentação, garantindo mais conformidade legal e atualizações em formatos de relatórios eletrônicos local da Polônia, tá? O próximo ponto, estamos falando também de relatórios de impostos sobre vendas, só que da Letônia, também foi substituído os relatórios antigos do IVA. Nós estamos falando dos objetos, né, associados, deixaram de ser suportados para esses relatórios e também foram trocados pelos novos modelos de declaração. E aí estamos falando dos formatos dos relatórios eletrônicos XML e Excel. Dessa forma, garantindo conformidade e modernização no processo fiscal. E o próximo tópico e último deste slide, estamos falando do relatório de impostos sobre vendas da Noruega, tá? Substituindo o design antigo desse relatório do IVA, ele deixou de ser suportado, também foi trocado por novos modelos de envio direto pelo Altim, com formato em relatórios eletrônicos e, de novo, falando de XML e Excel. E dessa forma a gente acaba assegurando a conformidade com os requisitos fiscais locais, né? Entrando aqui no próximo slide, já falando de cadeia de suprimentos, pegando o primeiro tópico, consultar o inventário com o Copilot. Ele foi removido, o recurso de visualização de serviços, de visibilidade de inventário não será mais desenvolvido nem mantido. Esse recurso não chegou a ser disponibilizado ao público geral e foi totalmente retirado do serviço. O próximo ponto, que é renomear o número do item, também foi removido, tá? Ou seja, o recurso de renomear o número de itens não estão mais disponível. Ele, na verdade, nunca passou a ser uma versão preview e acabou sendo descartado porque podia gerar algumas inconsistências de dados nos cenários com múltiplos sistemas integrados. O próximo ponto, que seria referente à sequência numérica, estamos falando aqui do número de criação do trabalho, ele foi substituído, tá? Deixou de ser usado, mas ele, na verdade, foi trocado por uma sequência numérica de ID da criação de trabalho, criada para evitar conflitos, né? Quando os mesmos prefixos eram usados em outras sequências numéricas. Aí causavam inconsistência, então teve essa mudança neste ponto. O próximo item, que são referente aos itens de menu do dispositivo móvel, e aí estamos falando aqui dos ajustes de saída, foi substituído, tá? A estrutura guia de processo passa a ser obrigatória para itens do menu do dispositivo móvel, num processo de criação de ajuste. Ou seja, a mudança elimina a opção de desativar essa estrutura. Dessa forma, a gente consegue garantir suporte aprimorado, facilitando o ajuste no comportamento desses recursos. E o próximo ponto último desse slide, os itens de menu também do dispositivo móvel, só que para contagem de ciclo pontual, tá? Também foi substituído. A estrutura do guia do processo passa a ser obrigatória para itens de menu de dispositivos móveis no processo de contagem cíclica, tá? A mudança remove as opções de desativar essas estruturas e garante suporte aprimorado, permitindo ajustes mais fáceis no comportamento para os recursos. Agora a gente entrando para o RP de Business Central, estamos falando do relatório do Excel sobre centro de funções, aí estamos nos referindo a gerente de negócio e contador. Ou seja, ele foi removido o relatório do Excel que falava especificamente de balanço, fluxo de caixa, lucros retidos, saíram do centro de funções, somente para gerente de negócio e contador. Eles exigiam um conhecimento mais técnico, que seria em AL, esta é a linguagem de programação do Business Central. Para alterações, agora foram substituídas por análises financeiras mais modernas, ainda estamos falando de tabelas contábeis, relatórios em layout Excel, personalizáveis, e tudo isso através dos relatórios Power BI.
No próximo slide, pegamos aqui o ponto falando sobre a API, né, na versão 1.0 do Business Central. Ela já estava obsoleta a partir de 2024, lá na primeira wave. Agora, a partir da primeira wave de 2026, ela realmente será removida e será substituída pela versão 2.0, que contém todas as funcionalidades já do 1.0, só que mais aprimorada. O próximo ponto, que seria aplicativos legados do Power BI no Web Source, foi substituído. Os aplicativos legados do Power BI, nós estamos falando de quais? CRM, finanças e vendas, saíram do Web Source, mas na verdade eles foram trocados por novos 7 aplicativos lá do Power BI. E quais são esses? Estamos falando de finanças, vendas, compra, estoque, projeto, manufatura, tudo isso já na versão 25.1 do Business Central. Ainda continuando aqui no Business Central, nós estamos falando agora dos insights em nuvem inteligente, tá? Eles foram substituídos, esse recurso, lá do cloud, deixando de existir. E eles também foram trocados por mais novos 7 aplicativos lá do Power BI, que oferece KPIs e insights mais completos para finanças, vendas, compra, estoque, projeto e manufatura. Tudo isso lançado a partir da versão 25.1 do Business Central, tá? Falando aqui no próximo slide de relatórios legados, tá? Ele foi removido. Vários relatórios legados do Business Central, estamos falando ali de financeiro, ativo fixo, manufatura, vendas e compras, foram descontinuados e serão eliminados a partir de 2026 na onda 1. Eles exigiam programação AL para ajustes e não eram práticos para os usuários finais. Em seu lugar, o Business Central vem evoluindo com relatórios mais modernos e flexíveis, usando o layout em Excel, tudo isso integrado com o Power BI. Agora vamos entrar aqui para mostrar para vocês o que há de novidade dentro dos RPs, e aí vamos nos aprofundar em CrossApps, Finance, Supply Chain, Project Operations e Business Central. Já pegando a questão do CrossApps e Finance, temos o primeiro ponto aqui, que são ações de IA para a lógica de negócio do Finance Operation. Esse recurso permite que criadores estendam o Copilot através de plugins conectados à lógica de negócio dos aplicativos do Finance. Dessa forma, os usuários interagem em linguagem natural, executam ações no Microsoft 365 e também com o Copilot personalizado, ampliando as opções de personalização sem depender da interface do aplicativo. Quando a gente pega o próximo ponto, que amplia o Copilot em aplicativos do Finance Operation com ações do cliente, os criadores podem estender o Copilot em aplicativos do Finance através dos plugins que utilizam a lógica de negócio do cliente. Assim, os usuários perguntam ou executam comandos em linguagem natural e recebem respostas direto no RP, tornando a experiência do Copilot muito mais personalizada, né, dentro dos aplicativos. E o próximo e último ponto deste slide, que é pergunte sobre os dados do seu RP em linguagem natural, que tem a ver com o ponto anterior, que é onde os usuários obtêm respostas rápidas dos dados ao interagir com a gente em um chat, numa linguagem natural, deixando consultas e decisões muito mais fáceis e ágeis, né? Porque a interação ali fica de uma maneira muito mais tranquila ali, quando a interface com o usuário é totalmente na linguagem natural para fazer suas consultas e pesquisas. No próximo ponto, nós temos aqui habilitar suporte para operações assíncronas na funcionalidade de gravação dupla, né? Esse recurso permite que a gravação dupla funcione de forma assíncrona, tornando os processos comerciais mais eficientes. Com isso, sua empresa ganha em desempenho e mantém integração contínua entre diferentes sistemas. O próximo ponto cria agentes com Finance Operation, com protocolo de contexto no modelo.
Com o serviço de MCP, a lógica de negócio do RP pode ser usado como ações de um agente, ou seja, ele orquestra processos em vários sistemas em um único protocolo padrão. Assim, a plataforma como a Microsoft Copilot Studio, que se conecta direto com as ações e lógica de aplicativo do Finance, simplifica a integração entre essas soluções. Nos aprofundando aqui um pouco mais na questão do Finance, nós temos o primeiro ponto ali que envolve Copilot. Vamos falar bastante de IA. Então, aqui temos o primeiro ponto, que é melhora a eficiência usando o resumo da página do cliente. Antes, os usuários precisavam navegar entre diferentes módulos para reunir informações sobre as informações do cliente, que eu quero me dizer. Quando você tinha que consultar valores, especificação, limite de crédito. Então, todas as informações, e também acrescentando a questão de faturamento, pagamento e contratos. Isso facilita a identificação de anomalias, apoia a gestão proativa de risco e acelera na tomada de decisões, aumentando a eficiência operacional. Então, vocês vão notar que conforme vocês vão navegando nesses formulários, isso não só para cliente, estão falando também de fornecedor, estão falando também de itens, vocês vão encontrar o Copilot dando sempre um status e um insight de como está o histórico daquele dado naquele momento, para que você consiga obter as informações muito mais rápido. Tome decisões mais rápidas usando o resumo do fluxo de trabalho. Aqui também temos a questão do Copilot ali, com a questão dos workflows do RP. Então, antes, os aprovadores precisavam analisar manualmente diversos detalhes no histórico do fluxo de trabalho. Agora, o resumo exibido lá no tópico da página consolida informações chaves, como o remetente, vencimento, próximo aprovador, política de conclusão, registro semelhante. Isso agiliza a análise, dá mais clareza ao processo, permite decisões rápidas e assertivas. Próximo slide, que nós temos aqui, capacite, né, os usuários com a ajuda de orientação generativa em análise de desempenho de negócio. Pensa o seguinte, antes os usuários precisavam buscar informações manualmente ou abrir chamados no suporte. Agora, com o Copilot totalmente integrado, eles recebem respostas rápidas em uma linguagem natural, direto no aplicativo. Isso acelera o aprendizado, revela novos recursos, porque ele está interagindo num módulo específico, seja do conta pagar, conta receber, conforme vai interagindo, ele vai conhecendo novas funcionalidades através dos insights que o Copilot vai estar fornecendo, baseado naquelas consultas inseridas pelo usuário, e dessa forma ele também acaba reduzindo a dependência do suporte da sua TI. No próximo slide, nós temos aqui crie dimensões, né, e cubos usando o Copilot no planejamento de desempenho empresarial. Eu penso o seguinte, antes, para implementar modelos de planejamento, podia levar dias ou meses avaliando ferramentas, planilhas. Agora, ao aproveitar planilhas já existentes, o Copilot sugere dimensões, valores, cubos e fórmulas de forma automática. Essa experiência guiada simplificada, na verdade, ele simplifica o processo, perdão, tá? Reduz reduz tempo de implementação e garante mais consistência no planejamento. Quando a gente vai para o próximo ponto, que é gerenciar ativo usando o modelo de dado adquirir para descartar, falando especificamente dos ativos, então assim, antes o controle de ativo exigia processos fragmentados e pouca visibilidade, né? Agora o modelo de aquisição para descarte cobre todo o ciclo de vida. Quando a gente fala ciclo de vida, estamos nos referindo ao quê? Aquisição, depreciação, manutenção, avaliação e descarte, com o rastreamento preciso de dados atualizados. Isso simplifica o planejamento, melhora a tomada de decisão e ajuda a reduzir custos, otimiza o uso dos ativos e aumenta a sua lucratividade. O próximo ponto e último nesse slide, que é coloque o planejamento em ação usando detecção de desvio. O planejamento deixou de ser manual e demorado. O que quer dizer? Que agora,
com esses algoritmos que detecta a discrepância, que automatiza cenários em segundos, tudo isso integrado com os aplicativos Business Performance Analytics, Power Automate e Dynamics 365 Finance. O ciclo fica muito mais fácil e confiável, porque agora nós estamos chamando de stack Microsoft, então todas essas soluções estão se conversando. Então, facilita muito essa interação dos dados e a gente ganha agilidade nisso aí. Esse ponto. Comece no próximo slide, né? Comece a planejar rapidamente com soluções de modelo. Antes, configurar um teste de planejamento podia levar semanas, como uma prova de conceito. Agora, com o modelo pronto para uso conectado ao Finance, os dados vamos pegar lá do plano de contas, são carregados em minutos, oferecendo uma visão imediata de lucro-prejuízo. Isso permite que os usuários experimentem a entrada de dados rapidamente e iniciem o planejamento sem atrasos. No próximo slide, nós temos aqui, simplifique a integração financeira do Finance, né? Estamos falando aqui especificamente das movimentações financeiras. Então, pensa o seguinte, antes o planejamento enfrentava problemas com inconsistência de dados, falta de importação direta para baixa e com baixa performance, na verdade, né? Agora, tudo isso integrado com o Business Performance Plan e Analytics, também conectado ao Finance 365, usando tabelas analíticas para as previsões mais ágeis e decisões baseadas em dados. Isso reduz a entrada manual, aumenta a previsão, entregas de insights praticamente em tempo real e melhora a experiência do usuário, além de diminuir custos e oferecer vantagens competitivas. No próximo ponto aqui, que gerencia o fluxo de trabalho, de aprovação do Copilot no planejamento de desempenho empresarial. Antes, o fluxo de trabalho era manuais, né? A questão da aprovação, gerando atraso, erros e frustrações para o usuário. Agora, com o Copilot, guiando, né, os planejadores na criação e gestão dos fluxos, automatizando tarefas repetitivas e enviando notificações em tempo real, isso reduz atrasos, melhora na clareza com as recomendações inteligentes, permite que os usuários se concentrem em atividades estratégicas, né, tornando o processo de aprovação mais ágil e eficaz. Temos uma outra funcionalidade muito interessante, que envolve inclusive o agente, reconcilie contas rapidamente usando o agente de reconciliação de contas aprimoradas, tá? Antes, a reconciliação era manual, reativa, deixando para o fim do período, causando atrasos e retrabalho, porque nós sabemos que a questão de fechamento ali, ele é mensal e ocorre sempre na última semana. E a gente sabe que é bem detalhista ali, demorada, né? Agora, com o agente de reconciliação, identificar diferenças quase em tempo real, né? Entre o razão geral e subcontas, ele sugere ações corretivas, mantém trilhas de auditoria, o Copilot aprende com soluções anteriores e pode até automatizar correções futuras, né, tornando os processos contínuos, proativo e muito mais ágil. Quando a gente pega assim, o próximo tópico, que são regras contábeis para novas estruturas periódicas, antes a configuração de contas lá do lançamento era feita em múltiplos perfis, e também em páginas, gerando inconsistências e imprevisibilidade nos resultados. Agora, uma única página centraliza a criação e manutenção dessas contas, com uma rastreabilidade para auditoria e controle de versões de regras contábeis. Isso garante maior eficiência operacional, confiabilidade do lançamento e padronização dos processos, que é muito importante. Indo para o próximo tópico, vamos aqui pegar o ponto que é melhora a gestão do ciclo de vida da conta bancária. Antes, o controle de contas bancárias era limitada e pouco rastreável. Agora, o fluxo de aprovação garante segurança em ativação, alterações e desativações, enquanto campos protegidos, né, configuráveis e histórico de auditoria oferecem maior controle. Isso permite que a gestão completa
meta do ciclo de vida das contas bancárias seja reduzir, na verdade, elas vão reduzir risco, né, e aumentando a confiabilidade das transações financeiras. No próximo slide nós temos aqui expande a localização em países da América Latina, falando aqui da República Dominicana. É interessante a gente também envolver a questão global, de como vem as atualizações, que as atualizações não estão acontecendo somente aqui local, falando do Brasil, mas pegando toda a América Latina. Então, hoje nós podemos falar que, até voltando um pouco, antes as empresas da República Dominicana precisavam de soluções manuais ou customizadas para atender às exigências fiscais de seus países, né? Agora a Microsoft disponibiliza a localização pronta para uso, ampliando a cobertura regulatória na América Latina. Isso garante uma maior automação, conformidade tributária, falando também das consistência e suporte à integração para os relatórios fiscais e faturamento eletrônico, reduzindo o risco e esforço de manutenção. Também a mesma coisa acontece aqui quando a gente pega a expansão da localização para o Peru, né? Também ali, antes, as empresas do Peru dependiam de soluções manuais ou personalizadas para atender às exigências fiscais. Agora, a Microsoft oferece também essa localização pronta, ampliando a cobertura regulatória da América Latina, e isso garante conformidade tributária e automatizada, né? Relatórios automatizando relatórios fiscais, como faturamento eletrônico, mais consistentes, reduzindo o risco reduzindo o risco e simplificando a gestão fiscal. Como a gente vai aqui também para a expansão da localização da Venezuela, antes as empresas precisavam recorrer a soluções manuais ou customizações para atender às exigências. Agora, com a localização pronta pela Microsoft, há mais automação e consistências no cumprimento regulatório. Isso inclui suporte aos relatórios fiscais de faturamento eletrônico, ampliando a cobertura tributária na região e reduzindo riscos operacionais. Outra funcionalidade legal, isso aqui seria converter documentos do Excel para o formato PDF. Antes, a conversão desses documentos exigia serviços externos, aumentando o custo e o risco de integração, né? Agora, o Microsoft 365 Finance, a partir da versão 43 superior, ele permite converter o Word ou Excel em PDF diretamente no aplicativo, com suporte a iOS. Isso garante segurança, desempenho, flexibilidade, é claro, para gerar e distribuir esses documentos, sem depender de ferramentas externas. Pegando o próximo tópico, que seria atender às exigências da reforma tributária no Brasil a partir de 2026. Antes, os sistemas fiscais não estavam preparados para os novos parâmetros e tributos definidos pela reforma, né? Agora o Dynamics 365 Finance traz suporte para o CST, e ainda estamos falando ali para o CBS e o IBS, além das novas regras de determinação dos impostos. Isso garante conformidade obrigatória a partir de 2026, reduz custo de adequação e fortalece a eficiência operacional dentro do RP, trazendo segurança jurídica e vantagens competitivas para as empresas no Brasil. Me permite um insight sobre os temas de localização do Finance. A Alfa está fazendo um esforço aqui interno para incorporar outras faltas daquilo que a Microsoft não dá cobertura dentro do Finance. Isso é resultado do trabalho da linha de produtos da Alpha People, não só para o Business Central, mas também para fechar o escopo de maneira mais abrangente na linha do Finance. Então, em breve, nós vamos ter novidades. Quando chegar a minha hora do Léo, se ele me deixar falar um pouco, eu acrescento mais alguma coisa. Segue a vida aí, meu amigo. Perfeito, muito obrigado, Ali. E o próximo tópico, o último slide, né? Implementar mudanças tributárias 2026 na nota fiscal eletrônica para o Brasil, como o Hélio já complementou.
Antes, para o layout da NFE, não contemplava os novos impostos, né, previstos na reforma tributária. Agora o Dynamics 365 Finance incorpora a nota técnica, estamos falando das notas técnicas 2024-001 e 2024-002, adicionando os campos para CBS, IBS, EIS, além das regras de validação da lógica de lógicas, né? Tudo isso já adaptado. Isso garante conformidade com a Receita Federal, suporte aos períodos de transição e maior precisão nos cálculos e na emissão da nota fiscal eletrônica. Entrando aqui nos pontos do supply chain, vamos pegar ali o primeiro, que é melhore a rastreabilidade da cadeia de suprimentos com atributos de rastreamento. Antes, a análise de desvio da cadeia de suprimento era limitada e exigia esforço manual para rastrear produtos que iriam impactar, né, no nosso processo. Agora é possível capturar atributos e medições em atividades específicas e recuperá-los por número de série, lote ou ativo. Isso permite identificar rapidamente produtos afetados, analisar desvio de qualidade e tomar decisões ágeis em produção, vendas, controle e também no modo de qualidade. Melhore, né, a sua previsão de demanda com a entrada de dados adicionais, ou seja, antes as previsões de demanda se baseavam apenas no histórico simples de limitações e precisão. Agora o Supply Chain Manager incorpora dados de vendas passadas junto com o impacto do evento e promoções futuras, tá? Isso gera previsões mais realistas, ajuda a otimizar a cadeia de suprimento e melhora os resultados financeiros da empresa. O próximo ponto, que é implementar a manufatura enxuta, peso de captura e consumo por etapa. Antes, o planejamento não cobria cenários específicos, como a produção enxuta, precificação por peso real ou consumo não linear de materiais. Agora, o Planner otimizado suporta esses processos, permitindo um plano mais rápido e preciso. Isso reduz custos, melhora os níveis de serviço e torna também a cadeia de suprimento muito mais ágil e responsiva nas necessidades do negócio. Nós temos aqui agora, habilite o controle de qualidade com gerenciamento de amostras. Antes, o controle de qualidade não contava com um processo padronizado de coleta de testes de amostra. Agora é possível definir o plano de amostragem e de testes em ordem de produção ou em lote, com ciclos de vidas específicos para cada amostra. Isso garante consistência na qualidade, reduz riscos de conformidade e melhora a rastreabilidade, atendendo padrões regulatórios e expectativas do cliente. Nós temos um ponto aqui que eu achei interessante, que é detecte e analise automaticamente padrões de sazonalidade em previsões de demanda em sites generativos, né? Antes, identificar sazonalidades em sinais de correlação exigia análises manuais e demoradas. Agora, o planejamento de demanda aplica em sites generativos que agrupam automaticamente dados em clusters sazonais, com nomes e pontuações de confiança. Isso aumenta a precisão em previsões, né? Melhora a gestão de estoque, reduz custos de excesso ali de ruptura, garantindo níveis de serviço mais altos e vantagens competitivas. Na verdade, pode atender melhor a demanda dos clientes aqui nesse ponto, aprimora os níveis de serviço e obtém uma vantagem competitiva no mercado. Obtenha a explicabilidade em nível de célula das previsões de demanda. Antes era difícil entender, né, como os valores previstos eram formados e ajustados ao longo do tempo. Agora o cursor da grade do Copilot mostra a decomposição de cada célula, revelando a previsão base, ajustes manuais e comentários em ordem cronológica. Isso dá transparência total às previsões, facilita a análise de histórico e permite decisões mais seguras, baseadas em dados.
Gerencia relacionamentos com fornecedores, com supply engagement, tá? Antes, o gerenciamento de fornecedores era fragmentado entre múltiplos sistemas, processos manuais. Agora, o Supply Engagement integra o Dynamics 365, centraliza o acompanhamento de desempenho, compromisso e avaliações em um único ambiente. Isso eu estou me referindo até ao novo portal do fornecedor, que temos no Dynamics 365 Finance Supply Chain, onde ele melhora a integração das informações, permitindo que o seu fornecedor ele possa interagir com as requisições que você sobe para ele participar das disputas, né? Não só a requisição, como a cotação também, ordem de compra, faturamento, e dessa forma, com certeza, fica muito mais ágil e transparente. Melhore, né, as operações com os aplicativos móvel Warehouse Manager, V4, né, falando da versão 4 já. Antes, os aplicativos móveis dependia de uma solução, eu quero chamar, né, uma solução de desenvolvimento, que limitava a evolução e agilidade. Agora, com a versão V4, construída em React Native, o Warehouse Manager oferece uma base moderna, garantindo experiências móveis ricas em atualizações, mais rápidas e recursos inovadores. Isso torna as operações de armazém mais eficientes, preparadas para futuras necessidades do negócio. Vou entrar aqui agora num ponto que são o Project Operation. É uma solução maravilhosa com os tratos de gerenciamento de projetos, né, pessoal, que se integra com o Finance Operation Supply Chain. Então, pegando o primeiro ponto, que é sincronizar catálogos de endereço global com o Project Operations. Antes, a gestão de endereço em projetos era limitada, exigia ajustes manuais em faturas e contratos, né? Agora, o catálogo de endereço global é sincronizado entre o Project Operation Dynamics 365 Finance e Supply Chain, permite múltiplos endereços de entrega e faturamento. Isso garante consistência nos dados, simplifica a gestão de contrato e reduz erros, né, no processo de faturamento. Próximo ponto, que é adicionar controle de calendário em entidades de modelo de hora de trabalho. Antes, a atualização de modelo de hora de trabalho exigia acesso direto ou recurso, e tinha que modificar, né, suas configurações, tornando o processo demorado. Agora, a entidade de modelo de hora inclui uma guia de calendário própria, permitindo ajustes diretos e simplificados nesse processo. O que quero dizer? Que isso acaba reduzindo as etapas, né? Melhora a usabilidade e agilidade na gestão de a gente disponibilizar os recursos dentro daquele projeto. Nós temos aqui adicionar suporte para o WBS no modelo de projeto. Antes, utilizar tarefas em novos projetos exigia inserção, né, manual, uso de APIs e códigos integrados do projeto, trazendo retrabalho e limitações. Agora é possível importar, selecionando tarefas de um ou mais projetos existentes para o novo, respeitando os limites de tarefas definidos. Isso economiza tempo, elimina tarefas indesejadas e aumenta a flexibilidade na criação dos projetos. E pegando o último tópico desse slide, calcular o reconhecimento de receita para linhas no controle de preço de venda autônomo. Antes, o valor de contrato ficava vinculado apenas aos marcos de faturamento, dificultando o reconhecimento de receita para linhas no controle de preço de venda autônomo. Antes, o valor de contrato ficava vinculado apenas aos marcos de faturamento, dificultando o reconhecimento de receita num projeto de preço fixo, com ajustes ou descontos. Agora, o sistema separa o valor do contrato em marcos, permitindo calcular a receita com base no preço de venda individual ou no esforço. Isso garante maior precisão contábil na conformidade das informações.
Temos aqui outro ponto, que é habilitar o faseamento temporal de linhas na cotação do contrato. Antes, ajustes de preço e cotações de contratos exigiam acompanhamento manual, aumentando o risco e erros de retrabalho. Agora, os valores são atualizados automaticamente, com base na data da vigência, usando o preço médio ponderado. Isso garante precisão, transparência em registros de auditoria e visibilidade em tempo real, facilitando a gestão de contrato e assegurando integridade financeira. Nova experiência do usuário para o projeto em cópias. Antes, copiar o projeto era limitado, né, a partir da API V3, não copiava membros da equipe, e na V4 não tinha interface do usuário. Agora, uma nova experiência unificada das versões permite escolher projetos, fontes e alvos, né, além das opções de mapeamento de equipe. Isso torna o processo mais intuitivo, flexível e reduz as necessidades de retrabalho manual. Lançar despesas na data de lançamento do relatório de despesas, esse aqui também é muito bom. Antes, as despesas eram registradas pela data da transação e que podia causar desorganização nos comprovantes, né? E inconsistência lá no razão geral. Agora é possível lançá-las com base na data do lançamento do relatório, garantindo melhor ordenação, conformidade legal e maior precisão dos relatórios financeiros. Nós temos aqui, use o novo aplicativo móvel, né, Time Entry. Agora os consultores conseguem lançar e aprovar suas horas direto lá pelo celular, da forma mais rápida e prática no Push Operation. Isso é fantástico, tá? No ponto 2, que usa a página de aprovação simplificada. A página de aprovação ainda é complicada e, na verdade, era meio complicado e faz os gerentes perderem muito tempo. Com o design mais simplificado, aprovar horas e materiais e despesas, né, fica muito mais rápido, né, intuitivo, que todas as informações ali estão numa tela bem enxuta com as informações realmente que são chaves ali para o processo. E o próximo ponto, que é use a data contábil, independente do fuso horário, no faturamento do projeto. Com a data contábil, independente do fuso horário, o voucher do Finance, o perecho fica sempre correto e o faturamento do projeto preciso. Como lá no tópico anterior que eu falei que tinha aquele problema lá das datas do lançamento, e quando você ia lá para os comprovantes, dava sempre uma discrepância quando você tinha que passar por alguma auditoria. Aqui agora eu vou passar a palavra para o Hélio, que dará sequência ali com o Business Central. Tá ótimo, tá compartilhando. Ok. Nós vamos começar primeiro com um direcionamento da Microsoft, né? A Microsoft, ela tem como direção para o Business Central a maior automação possível e a maior predisposição para ser autônomo, ou seja, ela combina autonomia com automação. Visando o quê? Visando que o sistema execute aquelas tarefas que são de rotina, né, de todo dia, ou que seja algo que possa ser administrado de maneira que não dependa de uma análise atualmente mais profunda pelo ser humano, para que ele execute sozinho. E tem coisas que são meio que naturais, né? Ou seja, ela embutiu inteligência artificial ao ERP e ela embutiu aí o que a gente chama de agente, né? O agente, ele nada mais é do que um assistente. Não vamos confundir agente com wizard, né? Que é uma maneira de você configurar a coisa ou com um manual de como executar alguma coisa. O agente, ele toma a decisão por você, ele executa a tarefa por você. Então, vamos materializar aqui dentro do que é o chamado segmento de compras e pagamentos. A função desse agente é pegar a fatura. Então, quando você pega uma fatura, é interessante que você vai olhar se você tem um pedido. Para você ter um pedido, você tem que ter um fornecedor. Para você ter um fornecedor, você tem que cadastrar, certo? Então, o agente,
ele automatiza essa tarefa para você. Ele pega um PDF, um arquivo no SharePoint, conteúdos do e-mail que você está trocando com o seu fornecedor e, detectado que você tem uma operação ou um documento de compra, ele vai atualizar o cadastro do fornecedor se ele teve alguma alteração, ou vai criar o fornecedor para você se ele não existe, para depois criar aí a entrada da nota fiscal baseada nesse documento. Tá? Então, qual que é a ideia? Existe parametrização, nós temos que configurar várias coisas? Sim, mas os fornecedores têm características similares dentro dos tipos de empresa que existem no Brasil. Então, entenda isso como uma evolução ou uma revolução que já começou, já teve início, né, para a melhora do seu dia a dia, ou seja, eu faturo lá e deixo o sistema se virar sozinho. Né? Ele vai conseguir tomar esse documento e criar para você um rascunho de uma nota de compra ou de uma fatura com os respectivos dados que estão no documento que você entregou para ele, né? Via e-mail, né? Via importação de arquivo ou disponibilizado ali no SharePoint ou no lugar que você indicar. O recurso de conversa dinâmico RP, para quem não prestou atenção ainda, o chamado chat, né? É solicitar alguma coisa para o sistema. O Copilot está aqui, ele está disponível através do prompt para a pessoa, e os prompts, para quem não conhece, eles podem disponibilizar vários exemplos ou te levar diretamente para o manual da Microsoft, quais são as possibilidades que você tem. Então, o prompt, ele ajuda a pessoa que não tem conhecimento ou domínio do RP a encontrar a informação. Né? A gente sempre teve nos históricos de uso, você tem que saber onde encontrar meus títulos a pagar, você tem que saber o material que você tem que receber, em que tela você busca isso. Não, você pode simplesmente perguntar para ele. Há uma consulta direta ou mesmo como eu faço determinada operação. Eu faço para entrar com um pedido de vendas. Eu estou perguntando para ele e esperando que o sistema me dê o passo a passo, ao invés de perturbar o colega, vamos colocar isso entre aspas, né? Perturbar a pessoa do lado, já que eu não tenho tanto know-how de como fazer essa operação, porque eu acabei de entrar na empresa. Então, você agiliza, você padroniza operações, né? Aqui, o passo a passo que eu tenho que seguir para criar esse pedido. Mas ele está respondendo em português, e você fez a pergunta em português e o ambiente está em inglês. Ele tem hoje uma disponibilidade, um set de língua bastante rico, então não me importa a linguagem que você está usando o RP, se em português, se em inglês, se em espanhol, ele vai te responder na língua que você perguntou, nos países que ele já tem suporte para isso. Tá? Então, o Copilot, ele está aí para te ajudar, de várias formas. Né? A mesma coisa é quando eu vou buscar alguma coisa, eu vou buscar algum conteúdo em algum lugar. Então, para as pessoas que já usam o Business Central, o chamado Find, que é a lupa, né? Ela está aqui, ela tem um nomezinho, que é o Tell Me, né? Encontre o que eu quero fazer e ele vai te mostrar onde está. Tá? Que é o encontrar, né? Pedidos de venda. Vamos ver se ele acha. Opa, aqui está. E não, aquele não é um Copilot, aqui é um buscador na língua de uso do RP. Aqui ele responde na língua para você, da linguagem que você fez a pergunta. Teve dúvida de como usar? Você pode, então, expandir aqui o guia de prompts, ou você pode ver um detalhamento direto no site da Microsoft de tudo que você pode fazer para utilizar melhor o RP que você tem em mãos. Então, o que ela busca, mais uma vez? Autonomia com automação. O agente, ele fica melhor quanto mais você fala com ele. Por quê? Porque ele é contextualizado, né? Nosso padrinho, os pedidos de venda.
aberto. Eu estou dando informação para ele. Às vezes, quando você fala alguma coisa ou pede alguma coisa, ele não entende, ele pede para você melhorar o pitch que você está usando com ele, para que ele consiga buscar a informação corretamente dentro do sistema. Então, dentro de buscar pedidos, encontrar processo, está aqui a minha lista de pedidos. Olha que interessante, né? Então, eu não preciso saber onde está, né? Eu posso simplesmente solicitar isso. Vamos tentar aqui, sumarize por cidade. Vamos ver se ele entende isso aí, que seria um total de pedidos pela cidade. Cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, outras. Eu posso sumarizar por tipo de cliente, por localidade, por depósito. Às vezes, como eu te comentei, ele não entende a solicitação que você fez e ele pede para que você explique um pouco mais. Então, não consegui a informação que você pediu, né? Vamos tentar de novo aqui. Faça um total por... Vamos ver se assim vai. E não quer dizer que você vai acertar na primeira, é um aprendizado que a gente chama de bidirecional, tá? Você vai mandando e ele vai te respondendo as opções que ele tem à medida que você avança. Então, não se assuste se você tiver perguntas não respondidas inicialmente, tá? Existem coisas que, por exemplo, né, dentro de uma operação, você pode estar necessitando do código NCM de algum material. Se existe a disponibilidade dessa API em algum lugar que você tem acesso no contexto do seu tenant de trabalho, né, do seu espaço de trabalho, da sua empresa permite, você pode criar uma API usando o agente, pedindo para ele, olha, eu preciso de uma lista de NCMs atualizadas, favor baixar. Eu quero conectar essa lista de NCMs com a minha lista de tariff number que tem no sistema. Eu quero uma atualização disso semanal. Então, você está falando com o Copilot, pedindo para que ele crie a automação para você e ele execute isso numa periodicidade pré-definida. Veja que é conversa, a linguagem, é a língua natural. É onde a Microsoft quer dar a liberdade do usuário de simplesmente conversar com o RP. Tá? Existia, durante os treinamentos que nós fazíamos em implantação, e ainda existe, é claro, algumas métricas do tipo, você não pode demorar mais que P segundos para encontrar uma informação na sua área funcional, seja ela contas a pagar, receber, estoque, por aí afora. Tá? Dentro das listas que é encontrado a busca que você está fazendo, né, ele tem o chamado analisador, né, que você tem, é possível aqui, os documentos de análise que você pode fazer aqui para ele, né, some os pedidos de venda por local, por depósito. Então, eu estou pedindo para ele, para que ele gere uma análise baseado na lista de pedido de venda, e eu posso acrescentar para ele, tá? Tá aqui os meus locais, os chamados campos relacionados, né? Isso aqui é bem legal, porque agora ele permite que você traga conteúdos de outras tabelas dentro da sua análise de resultado. Fiz análise, pedi para ele sumarizar, mas eu quero informações do cliente que não tem. Então, eu posso buscar na minha lista de clientes campos como estado, como segmento de negócio, se tiver disponível ali dentro, o CEP do cliente, endereço, e adicionar nessa lista. São tabelas relacionadas, então ele expande o pivot table para que você tenha mais informação, né, sumarizada ou detalhada. Isso aqui é bem legal, tá? Ele também tem aí o chamado sumarizador, ou ele completa algumas informações baseadas no seu cadastro. Então, se você tem materiais
similares, feitos de couro, ou materiais que são do mesmo tipo de objeto, ele vai, dentro do contexto da criação da sua descrição ou da descrição auxiliar, te dar sugestões de preenchimento. Os chamados resumos feitos com o Copilot. O que é o resumo? O resumo é alguma coisa que ele te dá de um item, de um fornecedor, de um ativo fixo. Ele pode fazer sumários para você, baseado nas informações que você tem do cadastro, né? Ele vai te dar algumas informações como que pedidos você tem, de quem você comprou, qual a última modificação que você fez, né? Qual tipo de reposicionamento de estoque você usa, né? E ainda te permite fazer mais solicitações a respeito desse item, como venda média, estoque médio nos últimos 6 meses, rentabilidade. É aquilo que a gente fala de contextualizar a consulta, e quanto mais você pergunta para ele, mais ele vai te dando informações a respeito do seu produto ou material. Alguns desses itens, eles estão aqui versionados como preview, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que eu valido um preview antes de que ele esteja colocado em produção e eu tomo um susto com alguma coisa que mudou no seu ambiente do dia a dia, seu de trabalho. Tá? Existe, por ser um preview, algumas coisas que você pode tentar fazer e ele não consegue. Assim como o exemplo que a gente passou agora há pouco, né, do chat, ele não conseguiu. Pode ser que ele tente fazer algumas coisas por ser o preview, que a condição que você tenha para este cliente, esse material, ela não esteja muito boa. Isso não quer dizer que seja um erro direto. Significa que nós precisamos melhorar os itens de informação que são requeridos para fazer esse sumário para você. Você, além disso, ainda pode estender a funcionalidade de um Copilot. Como assim? Bom, o Copilot está ali, ele pode te gerar, por exemplo, a criação de um projeto. Ah, mas eu queria que ele gerasse um projeto baseado no projeto anterior e também me desse, segundo a característica do cliente, a possibilidade de aumentar a rentabilidade ou fazer um simulado para aumentar a rentabilidade. Esse tipo de análise você pode pegar o Copilot e adicionar essa funcionalidade. Tá? Além disso, ele monitora infraestrutura, ele soluciona para você problemas que você possa ter com uma assinatura, por exemplo, de algum item adicional que você esteja utilizando. Ele integra rapidamente os recursos de a sua solução, sem você precisar ficar navegando e fazendo configurações loucas, porque ele está preparado para se auto-reestruturar. E ele melhora a confiabilidade geral. Como? Tomando medida proativa de dimensionamento, de balanceamento de carga dentre os serviços que você usa, monitorar possíveis falhas de execução e corrigir isso online, né, on demand, você nem percebe que isso está tendo uma correção. Se, por exemplo, você tem aí uma valorização de estoque, um volume, uma sobrecarga muito alta, ele vai ajustar o sistema para que ele para que você não perca desempenho. Então, ele está trabalhando com você o tempo todo, tá? Mesmo sem que você tenha ciência que isso está acontecendo. O chat avançado, que é isso que nós estamos falando aqui hoje, ele já suporta mais de 20 idiomas, independente do país em que você está trabalhando. Eu posso trabalhando aqui nos Estados Unidos falando em português, desde que ele tenha no set de língua ali previsto para ele. Vamos falar um pouquinho mais de agente agora. Uma vez mais, o agente ele está aí para ser o suporte, um assistente virtual do seu dia a dia. Então, quem trabalha com vendas sabe que para você criar uma cotação, você tem vários passos que você tem que seguir. Começa com a própria solicitação do cliente, como ela chega, né? Normalmente pode ser um e-mail, pode ser um telefone, né?
Pode ser algum documento que você criou, né, que você fez um borrador ali dentro do Excel, jogou lá no SharePoint. Então, esse documento você tem que, primeiro, entender ali a solicitação do cliente do produto que ele está pedindo, verificar a disponibilidade de estoque, ou de remessa, ou de produção, criar a chamada cotação para aquele cliente. Então, se o cliente não existe, você tem que criar o cliente e depois criar a cotação. O agente ele vem para facilitar isso. Então, o agente já é alguma coisa que está disponível para verificação e configuração dentro dos ambientes de preview da Microsoft. Tá? Deve estar disponibilizado aqui bem rapidamente, que a previsão dele de liberação para uso, né, como mencionou o Léo aí, o GA, é agora outubro de 25. O que faz o agente? Primeiro, ele recebe o seu e-mail. Ele analisa aquele e-mail, verifica o que a pessoa está solicitando e verifica o estoque, cria uma cotação para aquele cliente. O único pré-requisito para que este agente funcione, por enquanto, é que o cliente esteja cadastrado. Se não tiver, ele vai te dizer que, olha, eu não encontrei esse cliente, cadastra o cliente para mim primeiro. Então, por hora, ele não cadastra o cliente. Diferente do fornecedor, que lá atrás a gente viu que o agente de compras, ele cria o fornecedor para você baseado no documento. O agente de vendas, não. Ele exige que o cliente esteja cadastrado, mas ele vai olhar os produtos ou produtos similares, o que é bastante importante. Se não tiver aquele e ele tiver uma relação dentro do cadastro do item, ele consegue buscar o produto similar, consegue verificar o estoque ou a disponibilidade dele e fazer uma oferta ou uma cotação para o cliente e submeter para aprovação. Importante é que o agente não faz nada que você não queira que ele faça. Ele só faz se você autorizar, só faz se você pedir. Então, dentro do fluxo, ele vai criar a cotação e vai enviar para que você valide o envio. Validado, ele dispara. A exigência é que ele tenha um e-mail para receber essa solicitação, não é qualquer e-mail, é um e-mail configurado para isso dentro do Business Central, e este e-mail, ele é um e-mail chamado e-mail compartilhado. Tem uma maneira de configurar isso ali no Exchange Online, né? E aí você coloca aqui, ele vai funcionar direitinho. Manda para o cliente, aí às vezes o que passa, né? O cliente ele pode pedir uma ratificação, ele pode pedir uma alteração de quantidade, ele pode te pedir uma melhora no prazo de alguma coisa, né? Ou do termo de pagamento ou de entrega, e devolve isso por e-mail. O próprio agente vai fazer essa análise para você e vai refazer a cotação, ou, se tudo aprovado, vai gerar para você o pedido de venda. Imagina isso no dia a dia, quanto tempo você salva com a chamada parte burocrática da venda. Verificar produtos, criar o documento, usar, mandar para o cliente, esperar a resposta, verificar de novo, só que o CDI ele não para, você não está fazendo um pedido. Isso está acontecendo várias vezes durante o dia. Então, o agente, mais uma vez, ele é um assistente seu de trabalho. Ok? Vou seguir. Ele, além daquele processo inicial que nós já vimos no começo, que é criar um documento, às vezes você recebe um XML, né, pelo e-mail, e aqui na parte de compras é a mesma coisa. Olha, aqui, ó, prazo, novembro de 25, que é ter este documento e, a partir desse documento, fazer o cruzamento com o pedido de compra. Importante, gente, bastante importante. A pergunta que sempre sai, então ele pega a nota fiscal lá que a pessoa me mandou e compara com um pedido? Não, ele compara com os pedidos daquele fornecedor que você tem em aberto. E aí, ele vai criar o recebimento e a nota fiscal para o chamado registro contábil financeiro desta aquisição. Ele não se limita a um, ele analisa os pedidos em aberto, e se tiver picado, né, duas linhas de um, uma de outro, ele vai juntar tudo num documento só. Tá? Esse agente ele está se expandindo agora na versão 26.3, né? Nós já estamos na 4, então ele já está aí na cara do gol para vocês. A disponibilidade do agente de contas a pagar para os demais países aí da Europa, então a expansibilidade da Microsoft está bastante alta
para que as empresas, então, possam ter mais agilidade, ter mais tempo para raciocinar e pensar como o negócio deve crescer e não em fazer tarefas do dia a dia que, manualmente, a gente está sempre sujeito a um engano aqui ou ali. O agente ele vem para facilitar isso, para ser o suporte, como disse, assistente do dia a dia. Para a parte americana, né, o formulário IRS 1099 ele foi modificado para ser enviado através da IS, que é o novo portal ali americano para esse tipo de coisa, né? E a Microsoft Indemnity Business Central hoje ela está em mais de 170 países. Eu vou compartilhar aqui com vocês o link da página da Alfa que fala das localizações da Alfa para a América Latina, né? A gente não está vinculado só ao Brasil, então a Alfa ela tem um certificado da própria Microsoft garantindo que a localização que ela tem para os países de Latam, ela cobre tecnicamente, não só a nível legal, mas tecnicamente de acordo com os requisitos da Microsoft, aquilo que ela chama de melhores práticas de desenvolvimento. Ela permite que você tenha, por exemplo, no seu Business Central Brasil, incluído as localizações, se a sua empresa tem filial em Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, Costa Rica, Paraguai, Panamá, e tem aí no roadmap dela o Equador e a República Dominicana. Então, a Microsoft ela está realmente abrangendo, não só com uma solução que é tecnicamente muito boa, tá? Que tem recursos de automação e independência cada vez mais aprimorados para você ter mais tempo para as demais tarefas. Para efeito de leitores externos, que é busca de documentos fora o chamado fiscal brasileiro, que tem uma particularidade bastante específica, né? O Brasil ele é muito direcionado quando você fala de documentos legais. Mas outros tipos de documento, como, às vezes, relatório de despesa, às vezes, documento do seu fornecedor, caso você necessite, ela tem já aí a probabilidade de você contratar outros recursos, como o Continia e o Fornave. Eles são conectores, são provedores de integração de documentos digitais que podem ser agregados no seu Business Central. Para quem tem a exigência de autocontrole sobre alterações dos dados, né, internos, às vezes conta contábil, mesmo cliente ou fornecedor, existem empresas que a rigidez na atualização disso é muito alta. Para isso, o sistema tem a trilha de auditoria que monitora qualquer inclusão, modificação a nível de campo, detalhado. Esse relatório, ele realmente era bem fraquinho. Eles deram uma mudada agora para outubro, ou seja, o relatório de rastreabilidade, de mudanças, ele está muito bom, ele tem várias possibilidades de análise, né, como se fosse um pivot table, para você saber tudo o que acontece dentro da sua estrutura de ERP. O uso de funções. As funções, o que a gente chama de centro de função ou perfil de uso, né, do usuário, ele tem aí determinadas informações ou KPIs que são muito interessantes, né? Às vezes, por uma situação ou outra, a gente acaba não vendo isso, mas o que é o KPI? Ele traz ali o Power BI ou, às vezes, alguns gráficos de performance que são natural do próprio sistema. E esses gráficos permitem você ter uma visibilidade bastante ampla daquilo que é relevante, seja do ponto de vista financeiro, de vendas, né, de pagamentos, de custo de estoque, de fluxo de caixa, né? De análise de vendas de um modo geral. São gráficos que podem ser mantidos pelo próprio usuário, né, para que ele tenha análise mais adequada à necessidade de visão. O que também é bastante importante, que às vezes passa desapercebido, aqui um gráfico como esse, por exemplo, que é o cash flow, você pode fazer filtros no próprio gráfico. Então, eu posso ter um fluxo de caixa
que é simplesmente operacional, documentos a receber ou a pagar, ou eu posso agregar despesas, né, e receitas manuais no meu fluxo de caixa, e também posso agregar, se quiser, pedido de venda e pedido de compra, desde que eu disponibilize, mas eu não preciso sair da tela para fazer isso. Aqui mesmo eu posso monitorar o avanço do meu fluxo de caixa. Além disso, se eu precisar colocar receitas manuais ou despesas manuais para fazer um simulado, eu consigo fazer isso diretamente na tela e mandar ele recalcular o fluxo sem sair daqui. Então, o ganho de desempenho que tudo isso oferece ao cliente, ele é uma coisa, assim, não dá para imaginar. Só quem está no dia a dia vai saber o que é possível ganhar com isso, tá? Essa funcionalidade, para quem está usando o Business Center, eu acho bastante importante, porque quando você faz uma aquisição de alto volume de ativo fixo, e ele é tipo 10 mesas, 50 cadeiras, 20 monitor, é meio trabalhoso, né? Para não falar bastante trabalhoso, porque você tem que cadastrar o ativo antes de criar o pedido de compra. Aqui não. O sistema agora tem uma automação que quando você compra, por exemplo, aqui 200 computadores do mesmo fornecedor, o próprio sistema gera o cartão de ativo para você. Isso facilita muito a entrada de dados, né? Agiliza muito o processo de registro de ativo quando o volume é significativo. Essa função eu acho bem legal. Atenção às datas aqui, quando vocês receberem o material, tá? Que é o prazo para disponibilização, isso no ambiente produtivo de vocês. Bom, e eu, como eu comentei no começo, eu estou sentado aqui, como é que eu posso experimentar um recurso novo antes que ele chegue à produção? A Microsoft disponibiliza agora, a partir de outubro 25, a possibilidade de você, como cliente, atualizar o seu sandbox com as funcionalidades de preview e acrescente os seus desenvolvimentos particulares. Então, além de ver a funcionalidade nova para você, disponível, experimentar, testar, ver como ela se comporta, né? Lembra que, se tiver dúvida, você tem aqui sempre o Copilot ao seu lado para perguntar como é que eu faço, tá? Então, você não tem que ter dependência de ninguém para isso. A gente está aqui sempre que você precisar, tá? Mas, inicialmente, você pergunta, ele responde e você faz. Então, você experimenta, você testa o seu desenvolvimento, você testa a sua automação, você visualiza a novidade, experimenta, treina você mesmo ou os seus pares aí dentro da empresa de como fazer isso, tá? E aí, quando você colocar na produção, você vai já estar pronto para operar o sistema com a novidade que foi lançada fresquinha para você. Para quem está no on-premise e vai migrar para o online em breve, o que acontece? Como às vezes no on-premise você tem links para arquivos que são locais, né? Isso se perdia quando você subia seu ambiente para a nuvem. Hoje já não, ele próprio localiza o sistema na migração, ele localiza os seus arquivos, os links, e com alguns parâmetros que você passa, basicamente dizendo onde esses arquivos devem ficar, ele vai poder refazer os links e você não vai perder nada saindo de um ambiente para o outro. Relatórios, né? Os relatórios financeiros, eles estão cheios de novidades. Aliás, no começo aí o Léo mencionou vários relatórios que foram removidos do Business Central, né? Porque para você melhorar aquele relatório, era necessário linguagem de desenvolvimento, ou seja, é uma tecnologia que a Microsoft está cada vez mais tirando, que é a necessidade de codificação. Então, ela está saindo para o low-code, ela está saindo aí para o agente, ela está saindo para o Copilot mais IA, e ela te fornece a possibilidade de criar vários KPIs por área funcional, né? Aqui ele está mencionando compras, né? Que é um modelo está todo refaturado para código aberto, né? Ele visualiza mapa, dados de compra por localização, previsão, que você pode fazer análise de tendência, ele vai conseguir fazer para você. Tanto de dados atuais, né? Como é o meu status hoje, como a tendência que
se você continuar nessa tocada, o que vai acontecer com o seu estoque, o que vai acontecer com o seu financeiro e por aí afora. Do mesmo jeito que isso é feito para vendas, para compras, nós temos para vendas. Os dois dashboards, ele consegue te dar uma visualização bastante grande através desses KPIs que você tem por aqui. Lembra que para cada perfil de trabalho, eu posso ter KPIs adequados àquela função, né? Me mostrando gráficos da função que eu executo em função dos dados que eu tenho disponível para mim, né? Então, aqui nesse caso, oportunidades de venda, meu pipeline de vendas, como é que ele anda, em que estágio que ele está, minhas 5 maiores oportunidades, e assim sucessivamente. São fatores que são importantes para a análise e acompanho do business de um modo geral. Que o sistema está trazendo também uma coisa que ele não tinha, que é avaliação de qualidade de materiais em alguns pontos do processo de recebimento ou saída, né? Então, aplicar modelos de qualidade a material recebido, a material produzido internamente ou montado, né? Ou mesmo uma verificação programada de qual é o status daquela matéria-prima ou do meu produto acabado, se ele exige esse tipo de coisa. Não é algo obrigatório, é algo que você vai aplicar ao seu processo, se necessário. Tá? Para quem usa subcontratação, o fluxo de subcontratação foi muito melhorado dentro do Business Center. Ele gerencia a transferência de subcontratação. A gente sabe que dentro do fluxo de contratação existe aquela compra que é entrega direto ao fornecedor para beneficiamento, coisas que existiam um pouco de dificuldade, foi bem aprimorado aqui, está muito bom, está muito fácil de usar, e os controles que adicionaram sobre isso são bem eficientes. Então, está aqui, né, o nosso parecer, que é a pesquisa que a Jéssica mandou aqui no começo. É muito importante para nós que vocês respondam até onde o webinar ele leva para vocês informações relevantes e o que não está muito bom, para que a gente possa melhorar aí o conteúdo cada vez mais. De resto, muito obrigado e ótimo dia para vocês. Muito obrigado, pessoal. Tenha um bom dia.